Hoje à noite gostaria de pregar uma pregação chamada Sinais de Conversão. Sinais de Conversão. Vamos olhar no livro de Hebreus para começar. E se eu prego direitinho, e a pregação vai como programa, eu começo com essa passagem e termino com ela. Mas não sempre vai como eu programo. Nós vamos ver. É muito bom de ver todos hoje à noite no culto. Primeiro dia da semana. Um tempo de dar as primícias da semana a Ele. Em Hebreus capítulo 2, queremos ler versículos de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Sinais de conversão. O que destaca nessa passagem é o versículo 3, a tão grande salvação. A tão grande salvação. A tão grande salvação recebe destaque pelo Senhor que anunciou-a, e como Deus destacou essa mensagem em dando sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo aos que entregavam aquela palavra. E os grupos de pessoas, judeus, gentios e os samaritanos e os de longe, até aqui hoje, entre aqueles que ele vai chamar, que ele chama. Ele destacou aquela tão grande salvação através de sinais, para que os judeus vissem, que os gentios vissem o destaque dessa tão grande salvação. E às vezes, por fraqueza humana, os sinais recebem o destaque, e o que os sinais iam ou vieram para destacar fica esquecido. Aqui na passagem nós temos a tão grande salvação, e é para nós atentarmos a ela. Ela foi destacada pelos sinais. Não devemos ficar olhando para os sinais, milagres, maravilhas, mas sim a tão grande salvação que ela destacou. Isso é necessário. Os sinais e dons, os dons extraordinários, curas, línguas, expulsão de demônios, as maravilhas, milagres, não converteu ninguém. Peguei essa ideia do irmão Marcelo quando estava pregando recentemente, e destacou na minha mente, caiu a ficha, no sentido, deu um fecho ao assunto. Os sinais não converteram alguém, não era o propósito dos sinais de converter ninguém, mas os sinais eram para destacar a tão grande salvação. E a isso nós devemos atentarmos. Amém? Agora quero ver alguns sinais. Eu estava lendo em Lucas essa semana, eu peço que os irmãos voltassem para Lucas capítulo 2. Nós temos
sinais nesse capítulo sobre Cristo. Geralmente escuta essa passagem no fim do ano, no feriado chamado Natal. E vamos ver os sinais que Deus manifestou aos pastores de Belém, e depois os sinais pelo Simão e pela profetisa Ana, e ver que lugar esses tinham. Em versículo 8 de Lucas 2. Ora, havia naquela mesma comarca de Belém pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Sinais. Anjo do Senhor aparecendo, falando na multidão dos celestiais: glória a Deus, a glória do Senhor o cercou de resplendor. Falou que não deve ter medo, mas as novas de grande alegria os anjos vieram trazer. Deram um sinal para confirmar o que eles estavam dizendo, que quando você entrar na cidade vai achar o menino envolto em panos e deitado no manjedoura. Um sinal. E depois disso apareceu multidão dos exércitos celestiais. Que alegria, que maravilha seria de ver um anjo, mas uma multidão deles. E falando: glória a Deus nas alturas. O propósito de Deus em tudo é de receber glória. Paz na terra, por Cristo. Boa vontade para com os homens. Deus está sendo gracioso para com os homens em dando Cristo. Aí os sinais, grandes sinais. E qual era o resultado desses sinais? Versículo 17, os pastores acharam o menino. Versículo 16, versículo 17, divulgaram a palavra do anjo sobre o menino. Versículo 18, maravilharam todos que ouviram o que os pastores disseram. E depois os pastores glorificaram e louvando a Deus. Nenhuma conversão. Ninguém foi levado pelos sinais a se arrependerem e confessar Cristo como Salvador. Ninguém. Bem interessante. E o porquê Deus deu sinais, esses sinais? Para destacar aquele que nasceu. Para cumprir a Escritura.
para mostrar, este é de Deus. E hoje o que nós devemos fazer? Dar ouvidos a quem foi destacado, o Jesus Cristo. Depois gostaria de olhar no versículo 26. Era o tempo de trazer Jesus, de ser circuncidado. E versículo 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo, uma revelação, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederam segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, quer dizer, vai ter muitas pessoas contra ele. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem nos pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanael, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido como marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sinais. O Espírito Santo revelou a Simeão: não morrerá antes de ver o Cristo. Versículo 27. O Espírito Santo guiou ao templo para encontrar justamente naquela hora o menino Jesus. Versículo 28, temos a oração de Simeão. Versículo 34, o menino cumprirá a profecia em Israel, terá muita oposição. Versículos 36 a 38, a profetisa Ana deu graças a Deus, falou de Cristo a todos que esperavam a redenção. Sinais, maravilhas. E o resultado, versículo 33, José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Ficaram de boca aberta. Que outro resultado? É isso. Ninguém ficou convertido. Com tanta coisa boa acontecendo, tanta escritura se cumprindo naquela hora, ninguém se converteu. Então, por que Deus deu esses sinais? Para destacar este menino como especial. O que nós devemos hoje, como deve ser a nossa reação com este relato e esses sinais? Ouça a palavra dessa pessoa, Jesus. Creia na palavra dessa pessoa, destacada por Deus. Amém? Não é para repetir sinais, mas os sinais era para destacar alguma coisa.
Se nós ficamos olhando aos sinais, seria igual do que nós falamos hoje de manhã, de Eclesiastes. O fazendeiro que fica olhando ao vento e as nuvens, nunca vai semear e por isso nunca vai cegar até a ceifa. Se nós ficamos olhando aos sinais, tem que repetir sinais, vamos esquecer o que foi destacado pelos sinais que está constado lá. Então é melhor não ficar olhando as nuvens e o vento, mas trabalhar, se for fazendeiro, ou como o semeador hoje de manhã, que nós falamos, tinha 4 tipos de resultados da palavra. Se nós ficamos olhando, essa pessoa não entendeu, essa pessoa aqui ficou emocionada por um tempo e depois foi embora, essa pessoa outra ouviu, mas nunca deu fruto. Se a gente fica, vamos esquecer de semear. E não vamos nunca ter aquele que produz fruto. Então não podemos ser desviados a nossa atenção, e ser distraídos pelos sinais, mas olhar o porquê dos sinais que destacaram. Em Atos capítulo 2, temos um grande sinal. Eu recebi hoje uma pergunta sobre esse acontecimento chamado Dia de Pentecostes. Atos 2, versículos de 1 a 13. E cumprindo, versículo 1 de capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha, amados, parece todo mundo ficou coberto. O vento veemente encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí um batismo, um engolfamento do povo aí. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, também judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Olha os grandes sinais, o som de versículo 2, som de um vento veemente e impetuoso. Versículo 3, línguas repartidas como de fogo sobre todos. Versículo 4, cheios do Espírito Santo. Falaram noutras línguas, falaram em línguas conhecidas pelos que estavam presentes. E falaram das grandezas de Deus. Esses foram os sinais. E os resultados. Versículo 7. Todos pasmavam e maravilhavam. Versículo 12. Todos se maravilharam e estavam suspensos.
Versículo 13, alguns zombavam. Ninguém foi convertido. Grande dia de Pentecostes. O Espírito Santo descendo, destacando essa igreja, este ajuntamento, como o ajuntamento que Deus profetizou e que edificou, e implantou, fundou, está sendo capacitado pelo Espírito de forma pública. E ninguém foi convertido até essa hora. Por que desses sinais? Para destacar o acontecimento, oficializar a igreja que Deus quis usar na terra, para cumprir a profecia. E hoje, o que devemos fazer com o dia de Pentecostes? Como relato aqui, devemos procurar repetir tudo isso no dia de Pentecostes e ter, cada vez que nós nos encontramos, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é parte histórica. É de capítulo 2 de Atos. E tem 26 capítulos ainda na frente, falando dos Atos dos Apóstolos e as viagens. E depois as epístolas que seguem de Paulo, para nos instruir em doutrina, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, quem Cristo é, etc. O que devemos fazer hoje? Devemos fazer parte de uma igreja neotestamentária para servir o Senhor enquanto vivemos. E os sinais? E os sinais dos pastores que receberam aqueles sinais nos céus? Devemos voltar àquele tempo, procurar voltar e ter os anjos nos céus? Não seja desviado o foco. Olhe ao que foi destacado, o menino Jesus naquela vez em Belém. Essa vez, a igreja que Jesus oficializou e vai usar, como ele liga as coisas no céu, serão ligadas na igreja na terra. O que a igreja desliga, será desligado no céu. Quer dizer, Deus trabalha pela igreja aqui na terra. Então não seja desviado o foco. Não busca o vento, não busca o som, não busca falar em línguas de outros países. Foi destacado o assunto da igreja. E o Espírito Santo, Deus está trabalhando por ela. Então, trabalhe por ela nessa igreja. Assim é o propósito dos sinais. Não é para converter ninguém. O propósito dos sinais é de confirmar o mensageiro e confirmar a mensagem. Olha em Marcos 16, volta um livro para... 2 livros, desculpe, para Marcos capítulo 16. Marcos 16, ou como algumas igrejas gostam dessa passagem, vamos ler versículo 16 a 20. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os batistas creem nesse versículo? Amém. Cremos que quem deve ser batizado são os que creem, e estes serão os salvos. Mas quem não crê, mesmo que fosse batizado, não será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nos serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando isso aconteceu, esses sinais foram dados. No tempo apostólico, você pode ler em cada um desses sendo cumpridos no livro de Atos, a não ser aquele de beber alguma coisa mortífera. E você vai ver que os apóstolos, esses sinais foram cumpridos com eles. São esses, os sinais seguiram,
Jesus falou, esses sinais seguirão aos que crerem. Quem são esses? Os apóstolos. Porque são esses que seguiu aqueles que creram naquela época. E versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra como os sinais que se seguiram. Amém. Os sinais seguiram fazendo o quê? Confirmando a palavra que pregavam. Deus cooperando com eles, confirmando. O propósito dos sinais não é para ser parte do nosso culto, parte das nossas vidas hoje em dia. Era para destacar, esses são os meus mensageiros, e quando prego essa mensagem, isso vai acontecer, se necessário. Então é para destacar a mensagem e o mensageiro. Agora nós temos a mensagem pelos mensageiros confirmados pelo Senhor. E agora, ai de nós se nós não atentarmos para tão grande salvação que foi destacado por eles. Amém? Então, os propósitos dos sinais é de confirmar o mensageiro e confirmar a mensagem. Hoje, tem maior atenção dada aos sinais do que à mensagem, a tão grande salvação por Cristo. Tem maior atenção dada aos sinais do que ao mensageiro, os servos do Senhor. O que nós devemos fazer como sinais? Construir 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias, um para Jesus. Deus, a voz veio do céu dizendo, escutai-o, a sua mensagem. A tão grande salvação, né, é o destaque. Não nos sinais. Os sinais destacaram estes, para ouvir a sua mensagem. Dê atenção a Ele, o que Ele diz. Atenta-se à mensagem da tão grande salvação. A conversão, parte 2 da mensagem. A conversão é operada por meios. Tem sinais na conversão. Tem sinais hoje pela conversão. Você acha que não tem sinais? Oh, claro que tem. Vamos ver alguns desses sinais. Conversão é operado por meios e tem sinais. Vamos olhar em João 3, versículo 5. João 3, versículo 5. A amada passagem de Jesus com Nicodemos, o príncipe dos judeus. Como ele falou no versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há sinais aí? Claro que tem. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como ele falou no versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o convertido é nascido pelo Espírito, nascido pela água da palavra. E tem sinais, tem mudanças. Ele era morto em pecados e agora está vivo, vivificado. E tem grande diferença entre um morto em pecados e um vivo para a luz, para a verdade. Não tem? Tem grande diferença. Tem sinal, tem marcas. Nascido do Espírito, é vivificado. É um novo homem. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. O homem interior se manifesta pela sua vida, pelo comportamento, pela vestimenta, pelo que se come, pelo que se bebe, com quem você anda. Sinais. A conversão tem sinais e marcas que destaquem o Senhor Jesus e o novo homem que Ele faz. A obra de Deus é nascer a pessoa do Espírito, nascer pela palavra e nunca pelos sinais, ponto. Mas é sempre pelo Espírito, pela palavra. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus.
quem não nascer de novo não pode entrar nem pode ver o reino de Deus. Então, o sinal maior no reino de Deus, quando alguém entra no reino de Deus, este é nascido de novo espiritualmente, tem uma vida nova se manifestando publicamente. E vamos ver alguns desses sinais depois, um tempo. Mas a conversão é obra de Deus. Tem que nascer do Espírito, pela palavra, e nunca pelos sinais. Tem outros meios que levam à conversão, a oração dos outros, como Jesus orava para os que iam ainda ser salvos pela palavra dos discípulos, como nós devemos orar também pelos outros. O comportamento dos cristãos é um sinal, um marco da conversão, ao ponto que quando a mulher no seu lar se sujeita-se ao seu marido, como se fosse sujeitando-se a Deus, tem um tão grande sinal que é sem ela ficar falando e batendo a martelo naquele mesmo tecla, mesmo prego, e fica sempre falando a mesma coisa. Sem palavra, o seu marido descrente pode ser convertido. Só pelo comportamento. Ou que grande sinal que acompanha a conversão. O sinal acompanha a conversão. O sinal não é a conversão. E nem pelos sinais. Mas a conversão tem sinais. Eu espero que os irmãos tenham e as irmãs tenham. A conversão é manifestada pelos sinais da conversão. Quando se vê um homem andando nas trevas espiritualmente, soberbo, andando na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mandando em todos, e quando vê este se prostrando diante de Deus, pedindo perdão dos seus pecados, arrependido, que grande sinal está se dando por causa da conversão. A conversão manifestada pelos sinais. E um dos sinais, o arrependimento dos pecados. Um espírito quebrantado, um choro pelos pecados. E aconteceu mesmo assim em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, versículo 37 e 38, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E quando isso veio à tona acontecer, depois de Pedro pregar Cristo, e pregar Cristo, e bater a tecla, Cristo é o Salvador, e nós somos os pecadores, mas Deus salva o pecador através de Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ouvindo eles isto, ouvindo a palavra, não vendo os sinais, mas ouvindo eles isto, a palavra, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos nós, irmãos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz, respeito a vós, judeus, e vossos filhos, futuramente, e a todos os que estão longe, em Samaria, nos confins da terra, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é de Deus vai salvar todos aqueles que se arrependem e creem em Cristo. Eis a promessa. Então a conversão era manifestada pelo arrependimento dos pecados, quebrantados de coração, compungidos em seus corações. O que vamos fazer? Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. O que? Batismo salva? Não, tudo que representa o batismo, você vai ser batizado e vai manifestar o que você crê. E Jesus, no mundo, morreu, sepultado, morreu por meus pecados, foi sepultado e ressuscitou e saiu de volta para o Pai. Ele é o meu Salvador. Ele que tem a vitória sobre o meu pecado. Então o batismo torna de ser um sinal da conversão. Fé em Cristo é uma conversão manifestada, um sinal da conversão
o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo. Eu pergunto, você está confiando no que para a sua conversão? Um acontecimento, um dente ficou vibrando, ou Deus falando através de um dente. Você viu uma chuva de ouro ou de fogo. Você viu um vulto passar na sua frente. Você sonhou em Jesus. Por causa de sinais, você foi convertido. Então não esqueça. A conversão não vem por sinais. Mas a conversão verdadeira tem sinais que acompanham ela. E quais são esses sinais? O arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Como em que você está confiando? Sinais exteriores ou a obra de Deus no seu coração? E os sinais de hoje que convertem e provam a salvação. Tem sinais hoje que convertem e provam a salvação. Sinais podem converter alguém. O pastor está falando dos dois lados da sua boca. Os sinais convertem. Então vamos olhar em 1 Pedro. Capítulo 3. Versículos de 1 e 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, aí o sinal, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. A palavra que sinônimo com conversão é a palavra submissão, sujeição. A submissão ao cristão tem um arrependimento contínuo. Ele tem submissão à autoridade de Deus. A palavra torna de ser o deleite dele. A lei de Deus, ele se alegra nela. Ela torna de ser uma nova criatura. Esses sinais preguem Cristo. Essas vidas novas. Puxa, o Saulo está orando, pedindo ser batizado. O Saulo, que era contra e rebelde contra a verdade, em prol do governo romano, para prender e trazer cristãos, para serem julgados e lançados para os leões. Ele está orando a um grande sinal da conversão dele, que pode levar e pregar Cristo aos outros. Ele está submisso agora, sujeito à autoridade de Deus, à autoridade da palavra. E a autoridade, a submissão do cristão à autoridade do seu lar é grande coisa. O marido submisso a Deus vai amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa sujeita à cabeça dela, o seu marido. Vai mostrando submissão como a igreja submissa a Cristo. E os filhos, mostra também a submissão nos filhos crentes, mostrando submissão aos pais. Como que diz em Efésios 6:1? Como que diz? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, por causa do Senhor. A submissão ao Senhor leva os filhos crentes de ser obedientes aos seus pais, porque isto é justo. E honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os sinais da conversão, submissão à palavra, submissão a Deus, submissão à autoridade na terra, submissão à autoridade no lar e submissão a Deus. É o grande sinal de conversão e é a prova da conversão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, foi tão grande sinal
que Paulo nem precisava pregar mais, por causa da submissão do povo cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Falando dos cristãos em Tessalônica, ele fala versículo 7, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo, deram sinais pelas suas vidas, eram exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para conosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse povo em Tessalônica estavam tão convertidos que as suas vidas tornaram de ser sinais, que os apóstolos nem precisavam de ir mais naqueles lugares para pregar, porque a conversão era tão grande sinal, mostrava a mudança, o arrependimento e a fé em Cristo tão marcadamente, que eles nem precisavam de ir lá e não tinham mais necessidade de falar coisa alguma. Então, há sinais hoje que convertem e provam a salvação, e a submissão é grande parte dessa. Gostaria de perguntar, como vai a sua submissão? Como vai a sua submissão a Deus? A sua palavra? Está se conformando mais à imagem de Cristo? Eu estava conversando com um grupo de jovens de uma igreja fundamentalista, não há muito tempo. E tinha hora para matar, então eu estava matando hora, perguntando a eles, como foi a conversão sua? Ah, foi assim, assim, assim. Mas eu notava que tinha o meio do mundo ainda na vestimenta e no gel no cabelo, e a maneira de sentar, a maneira de expressar. Então eu perguntei a eles, por coincidência, desde a sua conversão, os seus colegas se notaram alguma coisa? Não notaram grande coisa, não. Cadê os sinais da conversão deles? E deixaram de seguir os ídolos, a moda do mundo, deixar esse vestimento do mundo e a linguajar do mundo, atitudes do mundo, o uso do dinheiro, a busca do dinheiro, deixar essas coisas. Como vai a sua submissão? Submissão é grande marca, grande sinal da conversão verdadeira. Tem ela. Como vai a sua adoração, deveres à igreja, à sua família e diante do mundo? E tem mais sinais de conversão. Tem amor. Jesus falou em João 13, versículo 34 e 35, que devemos amar uns aos outros. E pelo amor vamos ser conhecidos que somos discípulos de Cristo. O amor torna de ser um sinal da conversão. Então os discípulos, um novo mandamento vos digo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor torna de ser um sinal da conversão, prova da salvação. O amor de uns aos outros. O fruto do Espírito é um grande sinal da conversão. Voltando ao amor, foi o amor de Deus para conosco, que foi um sinal
para nos mostrar a salvação. Nós amamos a Ele, por Ele nos amar primeiro. Amém? Então o amor é um sinal da conversão. O fruto do Espírito, a oração, como Saulo, a Ananias, é ele que eu quero que você vá lá. Mas ele era isso. Ele está lá e eis que ora. Eis que ora. Está submisso a Deus em tudo. O fruto do Espírito, da paz, perfeito juízo. Tem em Marcos capítulo 5, versículo 15, endemoniado que estava nu, estava agitado, briguento, mas Jesus veio, tirou aquilo que estava dentro dele, e o povo subiram para ver Jesus e viram o homem aí. Aí estava com paz, vestido, não mostrava a barriga para ninguém, não mostrava a orelhinha, ou a língua como piercing, para que possa dizer que eu tenho. Mas estava com paz, vestido e em perfeito juízo. Era um grande sinal da conversão. E a obediência à palavra de Deus é um grande sinal de conversão. Nós somos o sal e a luz do mundo. Jesus falou, não fica falando Senhor, Senhor. Deus não se agrada de isso ser a prova da sua salvação. Senhor, Senhor, glória, louvor, glória, Senhor, Senhor, Senhor. Mas quem vai ser? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a obediência à palavra é um grande sinal da conversão. E a pregação da palavra de Deus é um meio da conversão. E ouvir a palavra de Deus é necessário para ser salvo. E nós temos responsabilidade pessoal de pregar a palavra de Deus. Conclusão. Os sinais destacam a salvação e a salvação, os sinais destacam. A salvação é por Jesus. A salvação é por Jesus. A salvação é manifestada pelos sinais da conversão. Você tem os sinais da conversão, submissão, amor cristão, fruto do Espírito, oração, paz com Deus, ser vestido em juízo, com juízo são. Tem a obediência da palavra de Deus na sua vida. Está andando continuamente arrependido do seu pecado e crendo em Cristo como seu Salvador. É crente pela fé em Cristo, é batizado, é fiel à palavra, fiel à igreja, fiel a pregar pela sua boca, pela sua vida, pela sua família. Dê atenção àquilo que salva. Dê atenção naquilo que converta. E não dá atenção naquele que destaca a salvação, ou aquele que destaca por maravilhas e emoções, qualquer outra coisa. Não fica olhando aos sinais, maravilhas, milagres, dons, mas olha a Jesus, a tão grande salvação. E agora vamos voltar para Hebreus capítulo 2. Então acho que eu preguei corretamente, porque estamos voltando onde nós começamos. Hebreus 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo
distribuídos por sua vontade. Como nós vamos escapar se não atentarmos a tão grande salvação? Está dando atenção, está atentando a essa palavra da salvação? Que Deus te abençoe. Você está reconhecendo o seu pecado. A sua responsabilidade diante de Deus é se arrepender, confiar em Cristo como o seu Salvador, de coração, não de boca para fora, não de aparências, mas de coração. Precisamos daquilo de dentro, vivendo por fora. Já chegou o tempo de você reconhecer, você pecador, inimigo, rebelde contra Deus, amando aquele que é abominável a Deus. E naquela hora é necessário olhar a Cristo, o Salvador, confiando na morte vicária, o substituto que Ele foi em nosso lugar. E a Bíblia manda e promete, aquele que confia de coração será salvo. Está pronto para ser submisso ao Rei do reino dos céus, o reino de Deus, o Rei Jesus. No fim de tudo, Ele vai reinar nessa terra e na Nova Jerusalém. Vai reinar para a eternidade. E os que estão com Ele de coração reinarão com Ele. E sejamos submissos desde já à Sua palavra, arrependendo-nos dos pecados e confiando em Cristo para a salvação. E assim, torna de ter sinais da sua conversão, pregando Cristo aos outros. Que Deus te abençoe.